Atenção, atenção. Uma mulher que foi atingida por um carro durante um acidente de trânsito na Avenida Rondon Pacheco não resistiu aos ferimentos e morreu, gente. Ela estava na garupa de uma moto. O vídeo a gente mostra de novo para você entender tudo o que aconteceu nesse trágico acidente. Um acidente triste, uma tragédia que está envolvendo a investigação da polícia, que está envolvendo a apuração da polícia militar, principalmente sobre circunstâncias aquelas as quais eu já contei, eu já mostrei, mas eu vou falar de novo. Tem suspeita de embriaguez ao volante, tem suspeita de racha a alta velocidade. Agora, o resultado disso tudo é a morte de uma mulher que tinha acabado de sair de um restaurante, uma rotina normal de qualquer uberlandense que gosta de ir para Rondon Pacheco, que terminou em morte. Débora Pérez ao vivo comigo, conta tudo direto do local do acidente. Vamos ver. É isso, Júnior. Eu tô aqui agora acompanhada também do Wellington Gouveia, que é sobrinho da Ruth, essa mulher de 57 anos que infelizmente morreu vítima dessa tragédia. O Wellington já trouxe vários detalhes importantes pra gente contar, né, no meio de todo esse trabalho que está sendo feito também por parte da Polícia Civil, por parte da Polícia Militar. Ele esteve aqui no local na hora do acidente, desde então tá tentando lidar, né, com esse alvoroço de informações. Aqui tem peça de carro esparramada para tudo quanto é canto, várias marcas realmente do acidente. Eu imagino que para vocês da família tem sido muito complicado lidar com tudo isso, mas eu preciso muito te ouvir, queria muito que você contasse pra gente o que você viu aqui no local do acidente, contasse o que sua tia estava fazendo aqui, porque ela tinha um propósito aqui. Conta pra gente, muito obrigada mesmo por participar aqui do Fala Povo. Eu fui o segundo da família a chegar aqui. Quando aconteceu o acidente, ela veio para pegar uma chave. Ela veio pegar uma chave com a patroa dela, que ela ia trabalhar. Ela não estava andando na moto, na avenida, muito pelo contrário, ela estava com a moto parada na garupa, estava descendo a garupa, nem chegou a tirar o capacete. E aí diz que o acidente foi muito rápido, e eu falo que não foi um acidente. Não foi, isso aqui não foi um acidente, isso aqui que a gente está vendo não é um acidente. Isso aqui foi uma escolha, Ele escolheu se alcoolizar, ele escolheu tirar um racha, era um racha. Para quem não sabe, ele estava tirando um racha do outro lado da avenida, em alta velocidade. Perdeu o controle, atingiu um outro veículo. Nesse veículo tinha família, criança dentro desse veículo. Graças a Deus não houve vítimas, né, piores. Mas infelizmente eu perdi a minha tia, né, que estava com o filho dela, que veio com ela para pegar uma chave. Uma única chave. Ela não estava bebendo, ela não estava se divertindo. Ela estava feliz que ela ia trabalhar na segunda-feira, era isso. Ela estava feliz que ela ia trabalhar na segunda-feira. E aí esse carro passou, derrubou a árvore, derrubou todo mundo. Sabe-se pelas pessoas que estavam aqui que esse carro estava abarrotado de pessoas. Não sei se é verdade, mas disseram que ele estava com uma pessoa no colo dele, dirigindo com uma pessoa no colo, em alta velocidade. Ele tentou fugir. E graças a Deus, os motoqueiros que estavam aqui, as pessoas que estavam aqui acabaram segurando ele até a polícia chegar. O Corpo de Bombeiros chegou muito rápido, então ela consciente, ela entrou em contato, pediu para entrar em contato com o sobrinho, né, que é o meu irmão. O meu irmão veio, eu desci junto com ele. E infelizmente nós encontramos ela aqui ainda, sendo cuidada pelo Corpo de Bombeiro. Ela estava sendo cuidada pelo Corpo de Bombeiro, então... consciente. O Corpo de Bombeiro, eu lembro de perguntarem para ela onde ela estava sentindo dor, e ela fala onde ela está sentindo dor. Só que infelizmente ela chegou até o Hospital de Clínicas, ela teve 3 ataques cardíacos, né, e infelizmente ela não resistiu. E essa é a escolha dessa pessoa, né, ele para mim tinha que ficar preso por um bom tempo. A realidade é essa. A justiça precisa ser cumprida. E as pessoas que estavam com ele dentro do carro também têm que ser encontradas. Porque Você chegou a ter contato com ele, né? Eu cheguei. Assim, de uma forma... Ele assume que tá alcoolizado. A foto que ele tira é extremamente, de uma forma nojenta, vou falar assim, que ele dá um joinha para a câmera, como se nada tivesse acontecendo. Eu não acredito que seja uma pessoa que estava preocupado em tomar cuidado, muito pelo contrário, ele assumiu o risco de matar, ele é um assassino. Foi isso que aconteceu, a avenida ficou extremamente parada,
a 11 horas da noite, a Rondon Pacheco, para quem conhece a Rondon Pacheco, sabe que 11 horas da noite ela é movimentada, tem criança aqui, é um lugar que é de família, é um restaurante que é de família, então não fez sentido. Até agora nós não sabemos. E mais, o filho dela não sabe o que aconteceu. O filho dela está internado no hospital, o meu primo está internado no hospital, sem saber que ele não tem a mãe dele para poder dar um abraço mais. É isso que me revolta mais ainda, porque ela estava lutando para dar certo. Quantas pessoas lutam para dar certo e quando ela está conseguindo, vem um irresponsável e tirar a vida dela. A família está destruída. Ele não destruiu ele não matou uma pessoa, ele matou uma família. Ele matou uma família, esse assassino matou uma família. Os netos dela é extremamente apegado a ela. Ela tem 5 netos que estavam lá desesperados. Antes de eu vir para cá, estavam desesperados lá, chorando o tempo todo. O pai dessas crianças está hospitalizado e a gente nem sabe quando vai sair. É extremamente dolorido falar sobre isso. Ela acabou de ser vovó também, né? Ela recentemente acabou de ser avó novamente. Um bebezinho que ela pegou pouquíssimas vezes no colo. E agora ela não vai poder. E ontem eu ouvi do irmão, né, desse meu primo que está no hospital. Ele falou: você tem noção que eu não tenho um filho, minha mãe não vai ver meu filho? Você tem noção que ele conseguiu destruir um sonho de uma família inteira. De uma família inteira. Nós estamos destruídos, a família está um caco. Isso aqui que vocês estão vendo no chão representa muito como está a família, um caco. Nós estamos destruídos. Uma pessoa que a gente ama, a família inteira ama. E não é aquele, porque nós perdemos, não, é porque nós amávamos e amamos a Ruth. E eu espero que não seja um crime que fica escondido, mas que esse crime venha para aparecer todos os dias, até que todos vocês que estavam dentro do carro sejam punidos. É isso que eu tenho para dizer. Eu acredito que a nossa família não sabe nem como vai se recuperar. Nós não sabemos, mas nós vamos atrás de cada um e que a justiça seja feita, sabe? A justiça tem que ser feita, não dá mais pra gente ver acontecer um crime e achar que tá tudo bem. É um crime, ele fez um crime. É isso que eu tenho para dizer e eu não sei nem mais o que falar para falar. Eu tenho certeza que tem muita gente também que está com vocês. É importante a gente relembrar alguns momentos que contam um pouco mais dessa história e ajuda a gente a entender um pouco mais com base nesses fatos. A Ruth, ela veio até esse restaurante aqui na Rondon Pacheco para pegar uma chave. Ela trabalha como freelance. Ela hoje iria realizar a limpeza da dona desse restaurante. Ela veio para pegar a chave para já começar a semana trabalhando, que era como ela fazia, como vocês gostaram de ressaltar para mim, que ela era muito trabalhadora, muito forte, muito firme naquilo que ela acreditava. Então ela pediu a ajuda do filho para chegar até aqui e conseguir pegar essa chave para que hoje ela não tivesse nenhum problema em relação a isso. Então na hora que ela vai descer da moto é que ela infelizmente acaba sofrendo esse acidente. Foi muito rápido, as pessoas que estavam em volta aqui falaram que só escutou o barulho e um estrondo assim muito forte. Ela foi jogada a 3 metros de distância. A 3 metros de distância. Então, se esse cara tivesse a 60 por hora aqui, ele não teria essa velocidade para jogar ela tão longe. Ela caiu no chão e assim, a preocupação dela era com o filho que estava no chão. Isso mostra o quanto ela era forte, né? Porque ela ainda conseguiu ligar para vocês, conseguiu pedir ajuda e aqui ainda conseguiu conversar com vocês. Essa era a preocupação dela. Como que tá o meu filho? Sabe, quando ela pede meu irmão pra vir, né? Liga pro meu sobrinho. E o meu irmão chega até aqui, eu fiquei extremamente assustado. Foi uma tragédia, foi algo fora do comum. Porque eu nunca esperei ver isso aqui. E aí ela estava sentindo dor, ela realmente estava sentindo dor, ela teve uma costela quebrada. Até chegar ao hospital, né? Até chegar lá, ela lutou por 30 minutos. Ela lutou por mais 30 minutos e ela infelizmente não resistiu. É muito dolorido falar sobre isso, porque há 2 dias atrás ela estava sentada dentro da casa da minha mãe conversando e rindo. Então a gente não sabe quando a pessoa vai embora, a gente não espera que a pessoa vá embora. Nós não queremos que ela vá embora. E ela vai embora porque um irresponsável pega um carro para matar. Esse irresponsável pegou um carro para matar.
E eu espero de verdade que todas as pessoas sejam punidas que fizeram isso, que são responsáveis. Quem estava dentro do carro com essa pessoa, sabendo que ele estava alcoolizado, eles estavam divertindo, gritando, pulando dentro de um carro, numa avenida perigosa, que é de alta velocidade, a Rondon é de alta velocidade. Então não existe justificativa, não existe justificativa falar, eu não sabia que ele estava alcoolizado. Todos que estavam dentro do carro sabiam e todos deveriam ser responsáveis como assassinos, são assassinos, porque uma mãe, para vocês terem uma ideia, ela é mãe. Se tem uma pessoa que representa a família, se é uma pessoa que é cuidadora de família, que preocupa com a família, era a Ruth. Ela era a melhor pessoa que eu já vi na minha vida. Seu primo chegou a ser socorrido, primeiro ele foi encaminhado também para o Whiteberry e depois ele foi para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Berlândia por conta da gravidade. Eu queria muito que você contasse para a gente como é que ele está agora, quais são as últimas informações que vocês têm. A notícia que nós temos é que ele está com o maxilar quebrado, quebrou alguns dentes também, o nariz dele é bem provável que quebrou também, que tinha muito sangue, mas muito sangue mesmo. Aqui, para quem passa pela avenida, passa pelo passeio, vai ver sangue, uma poça de sangue aqui na avenida. Ele está extremamente machucado, sentindo dores. Eu fiquei das 11 horas da noite, né, junto com o irmão dele, resolvendo, fomos para o Hospital de Clínicas até 5 horas da manhã. Só 5 horas da manhã que ele descansou por remédio, né, deram remédio para ele poder descansar. E agora nós vamos juntar a família para tentar ir lá dar notícia para ele. No hospital, sem poder dar um abraço na mãe. Porque ele não vai ter como dar um abraço na mãe mais. Eu não sei exatamente como está, se tem alguma parte quebrada, vai fazer exames, vamos tirar raio-x. Isso foi o que o médico me passou. Mas ainda assim a gente não sabe qual vai ser a reação dele, porque ele era extremamente apegado. Todos eram muito apegados a Ruth, mas ele era aquele filho que amava até a mãe, o xodó da mãe. A realidade é essa. Muito difícil, né? A gente está torcendo muito pela recuperação dele. Eu sei que as coisas estão acontecendo assim, uma velocidade que eu acho que você nem está conseguindo acompanhar tudo. Não. Mas eu preciso muito te perguntar se vocês estão conseguindo também, pelo menos, ter mais informações com a polícia. Você sabe que ele foi levado para a delegacia, pelo menos essa informação a gente consegue confirmar. Mas agora, se as outras pessoas foram identificadas, não é possível ainda saber. Não é possível, porque exatamente eu vim para cá, para a avenida, exatamente para identificar câmeras aqui, né, para poder puxar as imagens. Nós temos na família uma advogada aqui também, está nos ajudando muito, que é a Miss France. Ela está correndo atrás de todas as informações prudentes, né, que pode ser passada para a família. E assim, eu não sei, eu só sei que ele foi preso por homicídio. Não foi por tentativa de homicídio, foi por homicídio, porque ele matou, né? E ele sabia o que ele estava fazendo. Então, esse eu sei. Agora os outros eu ainda não sei, nós vamos identificar ainda hoje, provavelmente. Estou esperando um responsável de alguns comércios aqui em volta, vizinhança que viu também. E a gente vai juntar todas as imagens possíveis para identificar quem são essas pessoas e apresentar à justiça, né? É isso que nós vamos fazer. E fica o pedido também para quem está acompanhando a gente aqui na tela do Fala Povo. Tem muita gente com vocês também nessa corrente, muita gente que pode ajudar, que estava passando por aqui, que pode encaminhar algum vídeo, alguma informação. A família está de prontidão, a polícia também, juntas agora, né, para pelo menos, né, evoluir um pouco mais nesse caso. Eu poderia te dizer muitas coisas, assim, eu percebo no seu olhar o quanto está doendo e o quanto é difícil para vocês, mas a gente está junto aqui também para contribuir da forma que for possível. Muito obrigada mesmo por conversar com a gente. Esse registro da família, a fala da família, não tem ninguém melhor para falar da Ruth do que vocês que viveram tanto tempo com ela e ela sabe o quanto vocês são especiais e vocês também. Então, muito obrigada mesmo, a gente está com vocês nessa, tá? Júnior Oliveira, é isso. Obrigado, Débora. Obrigado à família aí por tirar esse tempo num momento tão difícil para falar com a gente aqui. Eu concordo com ele. Quem toma cachaça e pega o volante da Rondon Pacheco em alta velocidade é assassino. Quem bebe para dirigir é assassino. Pronto, acabou. Não tem conversa, não tem curva, não tem lelelê. E vamos esperar que a justiça seja feita nesse caso. E a família está esperando, é isso mesmo. A família quer justiça. Nesse momento de dor, o sentimento que vem também é de justiça e rápida. É coisa rápida. O cara está preso, está trancafiado e nós vamos acompanhar de perto. A família pode contar aqui com o nosso jornalismo, porque esse tipo de crime é inadmissível.
Matar no trânsito nessas circunstâncias é inadmissível e nós não vamos tolerar. Obrigado, Débora. Ainda falando desse assunto, nós vamos direto lá com o Vinícius Lemos, que está com a equipe do Corpo de Bombeiros acompanhando a gente lá e também acompanhando esse diálogo com a Débora, com a família, né, Vinícius? Agora a equipe do Corpo de Bombeiros, a gente percebeu na imagem ali uma dinâmica o quanto difícil, porque no mesmo momento que os bombeiros estavam socorrendo a vítima, precisou controlar um ambiente, que a coisa não estava fácil não. Conta pra gente aí como é que foi. Não, então, comentava até aqui com o Tenente Otônio que o trabalho lá não foi justamente só o salvamento, mas eles também tiveram que tomar bastante cuidado por conta de toda essa movimentação que houve ali e, claro, todo mundo com bastante raiva desse motorista. Eles tiveram até que fazer a condução do motorista, colocar numa viatura, olha, fica aqui, não fica perto do pessoal não. Mas vamos falar do trabalho do Corpo de Bombeiros. O Tenente Otônio esteve no local. É delicado porque envolve toda essa raiva, essa sensibilidade do pessoal naquele momento, mas vocês precisam fazer o salvamento, né? Vamos falar especificamente desse atendimento, Tenente. Como é que foi o trabalho lá? Porque a cena chama muita atenção, deixa o pessoal preocupado. Isso, correto. Quando chegamos no local, né, havia bastante comoção no local. O condutor do veículo, que estava aparentemente embriagado, já havia sido contido por populares e havia o risco de linchamento. Então, a nossa primeira ação foi evitar esse linchamento, garantir a segurança da cena para a gente poder começar a atender as 3 vítimas no local. As vítimas, me surpreendeu bastante que não houve mais vítimas tão graves. Obviamente que a gente teve a perda de uma vida ali, lamentável, mas pela a pancada que a gente vê, até vídeos mostrando isso, poderia ter sido bem grave. Mas como é que estavam essas vítimas e como é que foi esse atendimento? Então, o condutor do veículo, ele estava na Rondon, aparentemente de uma hora para outra, numa condição perigosa. Ele acabou colidindo com um carro que estava estacionado, rodou e acertou um motociclista e o garupa que estavam na pista de estacionamento para entrar na pista de rolamento. Nesse momento, quando chegamos, aparentamos com 3 vítimas, uma do carro que estava estacionado, que aparentemente estava com uma fratura de costela, o condutor da motocicleta, que estava com uma fratura de mandíbula e uma fratura nasal, e a garupa, né, uma senhora que veio a óbito no pronto-socorro da UF. Ela estava mais grave, com um trauma crânioencefálico, pneumotóracas e fratura de pelve. Então ela foi a nossa maior atenção na cena, para a gente poder deslocar rapidamente para tentar salvá-la. Tenente, todo mundo foi levado para o hospital de clínicas ou, por exemplo, essa pessoa que estava no veículo, ela teve que ser levada, ela foi levada para uma UAI por conta da gravidade? As 2 vítimas, sem ser a mais grave, foram encaminhadas ao Whiteberry. Apenas a senhora que foi encaminhada para o pronto-socorro da UF. O motorista que causou o acidente, ele teve algum ferimento? Não, sem ferimentos. E posteriormente a gente acionou a Polícia Militar, que compareceu à cena e fez todo o trabalho, né, tanto de condução quanto até o teste do etilômetro. Ele fez o teste então? Não, ele negou o teste no local. Ainda que ele tivesse falado, né? A gente percebe que ele fala que tinha bebido. Sim, ele confessou, mas ele se absteve de fazer o teste do etilômetro. Tá certo, Tenente. Muito obrigado pelas informações. Pois é, Junão, o trabalho do Corpo de Bombeiros naquele momento, não só de salvamento, mas também de contenção da população ali no local. A gente até entende essa comoção da população, mas é o trabalho dos militares ali nessa cena lamentável aqui na cidade de Uberlândia. Lamentável, meu querido Vinícius. Obrigado aí pela informação. Então esse detalhe é importante, até a informação que eu estava querendo ter, sobre se a polícia tinha conseguido ou não fazer o teste do bafômetro, mas eu vou dizer uma coisa, apesar dele não ter feito, a gente tem testemunha no local, a gente tem a turma que estava com ele no carro, nós temos vários elementos que indicam sim que ele possivelmente tinha bebido antes de dirigir. E eu vou dizer mais, isso vai ser desdobrado, foi preso, a prisão dele em flagrante e encaminhado para a delegacia de plantão. E tem o vídeo que eu mostro que ele diz, ele não fez o teste, mas ele disse que bebeu. Cadê o vídeo? Coloca aí, rapidinho, só pra eu ver. Fala! Eu bebi, rapaz. Certo, eu bebi. Fala, eu bebi. Tô arrependido, eu bebi. E quase caiu no pau. Quase caiu no cacete, porque o povo tava revoltado quando perceberam o que tinha acontecido, a mulher morta, a mulher lá quase morta no chão, até ser socorrida. Ô, gente,
Nós vamos acompanhar essa história passo a passo, fique atento que o nosso jornalismo não está dormindo não, tá? Mais informações você fica sabendo aí durante a nossa programação.